Nota introdutória. Vídeo colorido com duração de aproximadamente 9 minutos. A música foi composta em diálogo com as cenas. O vídeo dança a seguir não contém legendas. A intérprete criadora, Fernanda Xavier, expressa seus sentimentos por cada particularidade da casa de sua bisavó Olivia, que será futuramente demolida para ser construído um banco. A dançarina está vestindo em algumas cenas iniciais um colete refletivo laranja de construção, alternando com o uso de um tecido avermelhado rendado. Nas cenas do meio, ela veste um casaco com detalhes branco e preto e uma faixa no cabelo. Nas cenas finais, ela retoma o uso do colete, alternando com o tecido rendado. O diálogo com as vestimentas e com a maquiagem neon é feita durante o vídeo. Fachada da casa, com paredes de pedras brancas, Fernanda abre a porta e aparece. Troca rápida de cena. Uma mão está retirando o cimento antigo de uma parede com muito lodo, deixando cair. Sobreposta a essa cena, o título Particularidades aparece aos poucos, com a cor laranja e sombreado azul. De volta à fachada da casa, Fernanda salta em direção ao alpendre e sobe girando seu corpo e fazendo movimentos com o braço e elevando uma das pernas. Do alpendre ela salta em direção aos 3 degraus, fazendo o movimento em direção ao nível baixo. Em outro ângulo, focado na parede de pedras, iluminada pela cor vermelha, a intérprete admira seus braços com uma máscara de cacos e de espelho colado a ela e encerra a cena com as mãos na cabeça olhando para baixo. Ainda no alpendre, com foco na parede de pedras, iluminada pelos faróis de carros que passam, ela dança com movimentos retilíneos. Ao redor de uma janela com grade, a cena se finaliza com movimentos ondulares e saltando em frente à janela. De volta à parede iluminada com vermelho, ela faz movimentos circulares com os braços até chegar na parede e gira o corpo até o final do alpendre, encerrando com um movimento ondular pelo corpo. A câmera aumenta a amplitude da fachada e Fernanda está fazendo movimentos parecidos com o anterior, agarrando a um pilar. Aos poucos, vai aparecendo sombras de janelas com grade. Em um quarto escuro com a porta aberta, no corredor aparece a sombra de uma máquina de costura. Dentro do quarto, a intérprete dança com suas sombras atrás de uma grade de uma janela. O foco muda para o quarto da máquina. Fernanda está coberta de um tecido vermelho rendado abaixo da antiguidade. De volta à sombra, com a porta fechada, ela está com as mãos na orelha, balançando para um lado e para o outro. Abre a porta e a sombra dela está fazendo movimentos lentos com o braço. Fernanda aparece camuflada pelas sombras de uma árvore. De costas para a câmera, Fernanda está costurando um tecido laranja. Ao finalizar, coloca ao redor do tecido vermelho que cobre o seu rosto. Camuflada pelas sombras das árvores, ela se movimenta lentamente rente à parede. Cena com luz azulada. Ela se encontra na jabuticabeira, colocando pétalas de uma rosa em sua boca e as assoprando. Aproxima uma pétala e a cena muda com a Fernanda girando com um tecido vermelho numa calçada com pedras pretas e brancas. Cena em uma parede amarela e com poucas sombras de galhos se mexendo. Furiosa, Fernanda soca um galho e o larga lentamente, se abraçando. A câmera começa com foco na marca Singer até chegar na máquina de costura com um tecido vermelho sendo costurado. Fernanda retorna à parede amarela, que tem sombras de galhos refletidos na mesma. Ela faz movimentos expressivos com a face e com as mãos. Faz movimentos de torção com o tronco. Aparece uma imagem alterada com efeitos de sombras verdes e vermelhas ao redor dela e dos galhos. Um close é dado na metade do corpo da dançarina e ela parece se contorcendo, como os movimentos sinestésicos dos galhos atrás dela. A boca da intérprete abre e fecha com a língua para fora e rapidamente aparece uma cena dela rodando com um tecido rendado vermelho atravessando a rua. De volta a essa sinestesia de sombras e movimentos de galho no seu corpo, aparece um quadrado ao lado esquerdo da tela com um tempo adiantado do mesmo vídeo. Com o acréscimo de um efeito que causa sombras avermelhadas ao redor da intérprete, ela circunda uma faixa de cabelo e finaliza o movimento cobrindo a sua boca. Ela manipula com a sua boca uma geleca laranja. Ela a assopra fazendo bolhas até estourar. Ela passa a geleca pela face e a manipula com a boca,
esticando de um lado para o outro. Ela passa a geleca na sua face. Novamente assopra, faz uma bolha e retrocede o movimento a fim de respirar o ar que tem dentro da mesma. A troca de cena com a Fernanda mastigando uma cortina iluminada pela cor azul, manipulando com a boca a mesma, e seus olhos aparecem por trás dela. Duas cenas sobrepostas. Uma mão apertando uma jabuticaba com uma panela cheia atrás. A outra cena, a boca da intérprete se abre e movimenta como se estivesse com água na boca. A primeira cena sai e o foco fica na boca, com a saliva da intérprete que está caminhando, levando a câmera para uma luz azul. Encerra piscando um dos olhos. Parede iluminada por sombras de árvore na cor azul, ela se movimenta com uma panela vazia. Sombra do tecido rendado aparece em uma cena imitando uma imagem antiga. Na jabuticabeira, Fernanda tenta pegar uma jabuticaba com a língua. De volta à cena da geleca, ela coloca a mesma na boca e puxa para os lados. Na jabuticabeira, ela pega com a mão e come uma das jabu e cospe o caroço. O foco da câmera vai em direção aos olhos de Fernanda. Com duas jabus no olho, elas agiram. Duas cenas sobrepostas. A primeira, ela está com argila na cara, passando a mão na parede, e na barriga da segunda cena, que se encontra uma geleca em cima da mesma. Fer está na jabuticabeira com um tecido na boca e coloca uma jabu e a cospe. Com as jabus nos olhos, ela as aperta. Cena na calçada, Fer manipula o tecido vermelho em sua cabeça. Em cima da jabuticabeira, ela faz movimentos duros com as mãos e com a face. Retoma as sombras do quarto escuro. Ela está com as mãos nas orelhas, se mexendo e em seguida faz movimentos retilíneos nas grades. Foco em 3 gavetas da máquina de costura, ela tenta abri-las com dificuldade. Com sucesso, abre a do meio e retira um tecido laranja. Na jabuticabeira, ela morde o tronco e retira uma jabuticaba, enquanto a cena treme e a cospe em cima da câmera. À frente à parede amarela, ela chacoalha furiosamente um galho, explode seu corpo na parede e remexe como se fosse o galho. Mastigando uma jabu, ela cospe com cara de nojo. De volta à parede com luz vermelha, ela chacoalha o corpo entre o pilar e as pedras. Explode com a mão uma das jabu. De costas para a câmera, Fernanda irritada tenta segurar as pedras das paredes, em vários níveis. Debaixo da torneira, abre e se molha e escorre toda a argila de sua cara. Retira a mão da panela cheia de jabus. Com movimentos rápidos, movimenta a cortina. Câmera foca na cabeça de uma boneca sendo pulsada pela mão da intérprete. De costas na parede de pedras com luz vermelha, ela tenta retirar algo das costas e da parte superior do seu corpo. Foco na cortina esvoaçante com luz azul. Quebra uma parede com a mão. Pose na parede de pedra. Manipula a cortina no plano baixo. Salta no alpendre. Soca a cortina. Se apoia na parede de pedra. Abre a porta. Desce na ponte, tremendo as mãos. Treme as cortinas com as mãos. Pose na parede. Movimentos bruscos à frente da cortina com iluminação azul. Faz movimentos de benzer e circular rapidamente pela sua cabeça e pelo seu tronco. Benze as pedras da parede. Em uma cena com efeitos de antiguidade, encerra o vídeo com foco nos pés de Fernanda coberto com um tecido laranja movimentando a máquina de costura da Bis Olivia. Projeto Corpo Quase Casa, intérprete criadora Fernanda Xavier, @fershots, trilha sonora Natanael Martins, @na_t_teens, provocação artística Isabela Berto, @IsabelaBT, Henrique Rocamura, @Henrique Rocamura, figurinos e maquiagem Camila Cook, @Cancook, Paula Xavier, @paula_a.xavier, Gabriel Barbin, @Gabriel Barbins, Bjork. Logotipo da Unicamp, PRG, SAI e aluno artista.